A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do segundo trimestre de 2025, a lição 10. A lição 10 que tem o tema A Promessa do Espírito, porque Jesus prometeu aos discípulos que não deixaria eles órfãos. Ele ia e o Consolador viria. Segundo trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo João. Hoje, nossa leitura diária da quinta-feira, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 22, que tem como epígrafe: o Espírito Santo molda em nós o caráter de Cristo. O Espírito Santo é quem molda o crente, vai orientando, ensinando, guiando, tudo é o Espírito Santo. E Gálatas capítulo 5, 22, a partir do versículo 16, tem como epígrafe na Bíblia as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 22 diz assim: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porquanto as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Verso 23 diz: contra estas coisas não há lei. Veja que as obras da carne afastam o homem do reino de Deus, mas o fruto do Espírito identifica ele como filho de Deus, porque ele vai fazer ali só que só a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Primeiro vem o quê? O fruto do Espírito primeiro é o quê? Amor. Se ele tem amor, então ele vai ter gozo, ele vai ter paz, ele vai ser longano, vai ser benigno, vai ser bondoso, vai ter fé, vai ser manso, vai ser temperante. Então tudo isso aí o Espírito Santo vai moldando no caráter do crente. E Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 22, diz assim para nós: a vida cristã é um chamado a andar no Espírito. Isso exige entrega, vigilância e decisão constante. O que exige do crente é isso, vigilância, entrega, vigilância e uma decisão constante de estar andando no Espírito, não andar mais segundo a carne. As obras da carne nos afastam do reino, mas o fruto do Espírito nos identifica como filho de Deus. Tá vendo? As obras da carne nos afastam do reino e o fruto do Espírito nos identifica como filho de Deus, porque ele está andando agora dentro da vontade de Deus, não está andando mais dentro da vontade da carne. Antes, ele andava na vontade da carne, E ele era o quê? Idólatra, vivia na prostituição, nas práticas da impureza, era lascívio, vivia na feitiçaria, tinha muitas inimizades, Tudo isso era o quê? A obra da carne, mas agora ele está andando no Espírito, e andando no Espírito agora ele vai ver o quê? Diferente. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer o quê? Assim que, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas passaram, ficou lá atrás, e agora vai andar o quê? Em novidade de vida. Tudo na vida dele agora é novo. E agora ele vai ser o quê? Andar e ser direcionado pelo Espírito de Deus. E o segundo ponto da lição, ela vai falar sobre o Espírito habita os discípulos. Porque Jesus disse que ia, e o Espírito Santo vinha para habitar neles, para estar com eles para sempre. Aí diz assim: o Espírito Santo não apenas capacita, mas também habita nos discípulos de Cristo, inaugurando uma nova realidade espiritual na vida da igreja. No episódio descrito em João, capítulo 20, versículo 22, Jesus sopra sobre os discípulos e declara: recebeu o Espírito Santo, simbolizando a regeneração e a nova criação que ocorre quando o Espírito passa a habitar nos crentes. A partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar no crente, ele agora é uma nova criação, ele é uma nova criatura. Não vai ver mais como via antes, vai ver agora sendo direcionado pelo Espírito. Continuando, ele diz mais:
Esse evento antecede o Pentecostes, onde o Espírito viria capacitá-los com poder para a missão. Veja, o Espírito Santo já estava neles, fazendo morada nele, né? Mas faltava o quê? Um revestimento de poder para capacitá-los, né, para a missão. Porque a missão deles é o quê? A missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho. E naquela época eles estavam o quê? Sendo perseguidos. E se ele não fosse revestido com esse poder para fazer a missão, ele não ia ter ousadia para pregar o evangelho. Ele não ia estar se disponibilizando para falar de Jesus onde ele chegasse. Por isso que foi preciso eles serem revestidos com poder para cumprir a missão para a qual eles foram chamados. Essa habitação do Espírito transforma o discípulo em nova criação, tornando-os guiados, vivificados e governados pelo Espírito, conforme é ensinado em Romanos capítulo 8, versículo 9 a 14, e Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. O sopro de Jesus remete ao ato criador de Gênesis 2 e 7, indicando que assim como Deus deu vida ao primeiro homem, agora Cristo concede vida espiritual aos seus discípulos. Porque Deus, quando criou Adão, deu um sopro de vida a ele, né? E agora Jesus está fazendo a mesma coisa, soprando sobre eles o Espírito Santo, né, que vai capacitar, guiar, né, e estar com eles para sempre. Por isso que ele soprou ali sobre eles. Entretanto, a descida do Espírito Santo em Pentecostes, Atos 2, foi uma experiência distinta e complementar. Enquanto em João 22, Evangelho de João capítulo 20, versículo 22, marca a regeneração e a habitação do Espírito nos discípulos, o Pentecostes representa o revestimento de poder para a proclamação do Evangelho ao mundo. Atos 1 e 8, veja. Né? Ele soprou o Espírito sobre eles, e ele estava ali, já sobre eles. Mas agora precisava o quê? Deles serem revestidos. Por isso que ele diz, né? O Pentecostes representa o revestimento de poder para a proclamação do Evangelho ao mundo. Porque ali, quando eles receberam o revestimento de poder, eles agora estavam com ousadia, coragem, disposição para pregar o Evangelho, enquanto antes eles não estavam. Eles só foram ter essa ousadia a partir do momento que foram revestidos de poder, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Assim aprendemos que a presença do Espírito na vida dos crentes é essencial, tanto para a santificação, quanto para a capacitação na obra do reino de Deus. Ele é essencial, porque sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E aqui, a mesma coisa aconteceu com os discípulos. Foi preciso que eles foram revestidos de poder do alto para ter ousadia para proclamar o Evangelho. Ele está dizendo, né? Enquanto em João 22, capítulo 20, versículo 22, marca a regeneração e a habitação do Espírito no discípulo, o Pentecostes representa o revestimento de poder para a proclamação do Evangelho, que lhes faltava somente isso. O Espírito Santo já estava sobre ele, mas faltava o quê? O revestimento de poder para dar a eles coragem, ousadia para proclamar o Evangelho, mesmo havendo uma perseguição. Mesmo havendo a perseguição, eles não estavam preocupados, porque eles estavam revestidos com o poder do alto. E esse poder do alto estava dando a garantia a ele de ser ousado para proclamar o Evangelho, mesmo com a perseguição, mas ele não estava nem preocupado com isso. Porque quem estava guiando ele agora é quem? O Espírito Santo. Quem estava dando ousadia era quem? O Espírito Santo. Por isso, eles estavam ali, mesmo na perseguição, não estavam preocupados com as suas próprias vidas. Eles estavam preocupados só em pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque eles estavam com o poder do alto, já revestindo eles para ele proclamar o Evangelho, para com que eles tivessem ousadia para pregar a missão para a qual eles foram chamados. Por isso que na vida do crente é essencial ele ser guiado, né? Ser conduzido, ser ensinado pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo quem guia e quem orienta, quem consola, né? Por isso que diz, o Consolador. Os discípulos estavam tristes porque Jesus estava indo, mas Jesus disse, não vos deixarei órfão, e enviarei o Consolador. E o Consolador veio para consolar e para dar poder e ousadia para que eles pudessem pregar o Evangelho. Amém?